Bom dia, pessoas amadas do meu coração. Então, estamos aqui para mais uma aula, um recadinho no canal da Escola da Qualidade de Vida da professora Silvia Paulo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as linguagens literárias e a estética. Então, para Peixoto, 2003, na relação com a obra de arte, o leitor, que é o sujeito receptivo que recebe, confronta sua totalidade com a totalidade da obra, pois ele não se encontra na condição de tábula rasa. Toda a experiência anterior, fruto de determinações históricas e sociais, está atuante no momento do prazer estético. Nesse sentido, a efetivação da obra literária se dá na relação com o leitor, bem como com a obra de arte, pois é nessa troca que se estabelece a relação fruitiva entre obra e leitor, entre obra e artista. Então, o que Peixoto quer dizer aqui? Que tanto a obra de arte quanto uma obra literária, ela vai só se compor, ela vai estar completa a partir do momento que o artista ou o autor estiver entrelaçado com aquilo que está acontecendo, estiver estiver junto, né? Estiver passando por um momento estético, um momento de prazer estético, está sentindo aquilo que a obra quer passar, está sentindo aquilo que a literatura quer passar. Porque no momento que a literatura é escrita, né, qualquer literatura é escrita, qualquer poema é escrito, existe uma carga de sentimento, uma catarse de sentimentos, né? Que são vários sentimentos todos juntos. A partir do momento que outra pessoa vai ler, que não seja aquela que escreveu, acontece outra catarse de sentimentos, né? Porque aquela pessoa vivenciou outras coisas, então vai vir de encontro com aquilo que aquela pessoa vivenciou até aquele momento na sua vida e vai se juntar com aquilo que ela está lendo no momento, né? Então, diante de estudos que eu fiz desde 2015, né, sobre estética, desenvolvimento estético, desenvolvimento profissional. Então, eu fiz diversos estudos e pesquisas, e nessas pesquisas tem alguns exemplos aqui que eu posso trazer, que diz assim, ó, o professor, a gente, né, numa pesquisa, a gente não diz o nome da pessoa, a gente diz P1, P2, P3, né? Então, o professor 2 e 3 explicam sobre a leitura, concomitante a um trabalho na graduação de Direito ou a leitura em um trabalho com a disciplina de alfabetização. E que os profissionais dessas duas áreas entendem ser importante trabalhar na sala de aula sobre a fruição estética. Então, vamos ver o que diz o professor 2, que é o professor de Direito, que aí eu fiz um trabalho com eles um grupo de interlocução, né? Onde eu levei atividades para eles estarem fazendo. Então, eu levei uma obra literária, uma literatura infantil que se chama Tec Tec Mu, As Vacas que Escrevem a Máquina. Então, esse professor disse: nossa, essa obra literária dá conta de trabalhar com estudante de direito, pois as imagens poderiam ser trabalhadas e vistas como um julgamento. As imagens se identificam com o andamento de um julgamento. Olha só a comparação que ele fez, né? Que ele conseguiria levar para a sala de aula de direito e trabalhar a estética com essa obra literária. Agora vamos ver o professor 3, que é o professor de alfabetização. O que ele falou? Eu estou trabalhando com a disciplina de alfabetização e que acontece na perspectiva do letramento. Então, o letramento é o pano de fundo para todo esse processo de uso de uma linguagem escrita. Esses gêneros textuais, qual é o papel deles nesse processo de letramento, delas como professoras, mas principalmente das crianças, que elas vão ser responsáveis. Estou discutindo e pensando o sentido do ler. O que é ler? O que significa ler para cada um? Que não se resume a simplesmente ler. Geralmente são meninas novas que estão iniciando na pedagogia. Então, aqui a professora de alfabetização falando
do ensino para professores que estão aprendendo a ser professores, né? E aí, muitas vezes, a leitura se restringe a uma decodificação, ela continua. E a leitura é muito mais que isso. Então, passa por trabalhar todos esses conceitos. Entender a leitura como uma atribuição de sentidos. Compreender as estratégias de leitura que a criança lança mão no processo de aprendizagem da leitura, que não se resume a uma única estratégia de decodificar. Trago leitura e textos literários e outros gêneros textuais também para trabalhar com elas, para que elas percebam como podem trabalhar isso com as crianças. Então, essa professora de alfabetização estava contando o que ela traz de textos, né? O que ela traz de textos, que tipo de textos ela traz para poder trabalhar com as professoras na pedagogia e essas professoras poderem levar esse tipo de literatura, esse tipo de texto para as crianças lá no chão da escola, no dia a dia, né? Então, bem interessante isso, né? Então, falando disso, para a gente não se estender muito, né? Para ser uma coisa mais rápida e rica, eu posso falar alguma coisa sobre a crítica literária, para fechar isso que os professores falaram aqui sobre a literatura, a leitura, né? A atenção da crítica literária para o leitor e para a obra é objeto de estudo desde a década de 70. Mesmo assim, percebemos que existe uma labuta muito extensa no sentido de compreender a literatura intrínseca às práticas pedagógicas, né? Então, todas essas atividades artísticas nos fazem entregar-nos à fruição, a essa fruição estética, a essa leitura de mundo, essa leitura do que está ao nosso redor, né? Então, assim, olha a importância disso, gente. Desde a década de 70 se fala, se tem uma crítica literária falando sobre o leitor, sobre a leitura, sobre o objeto que tem a leitura e a literatura, né? Mas ainda se compreende pouco sobre a literatura dentro da prática pedagógica, dentro do dia a dia do professor. E isso tem que ser mudado, isso tem que ser ressignificado dentro da sala de aula, dentro dos muros escolares, né? Para que se leve realmente uma estética literária para os alunos e para a escola, né? Se leve essa sensibilidade do ser humano para dentro dos muros escolares, né? Então, gente, antes de terminar, eu quero deixar um recadinho para vocês, ó. Uma pergunta, né? Qual é a única coisa que posso fazer de modo que ao fazê-la o restante se torna fácil ou desnecessário? Eu posso fazer essa pergunta a cada área da minha vida. Vamos fazer essa pergunta na área do trabalho, da educação. Então fica assim, ó. Para o meu trabalho, para a educação, qual é a única coisa que posso fazer de modo que ao fazê-la o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Fica essa pergunta aí para vocês responderem aí para si mesmo, para a sua mente, para o seu coração, para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. Vou deixar também essa pergunta aqui embaixo escrita para vocês terem ela, tá? E refletirem ela sempre que acharem necessário, tá ok? Então hoje é isso, gente. Deixe o seu like, o seu gostei aí, compartilhe com o maior número de pessoas. Se inscreva no meu canal, porque cada vez que vocês se inscrevem,